tenha um ideal de esquerda. Talvez eles tenham um ideal de esquerda, mas a existência deles não é de esquerda. Assim como a esquerda progressista não tem uma existência de esquerda, o PCO não tem uma existência de esquerda, tá? Pode ser que... Eu sei que a subjetividade de muitas pessoas de centro-esquerda são de esquerda. A subjetividade, tá? A materialidade, não. Então, assim, pro PCO eu precisaria conhecer mais, assim. Tudo que eu vi do PCO para mim foi lixo, assim. Todas as vezes que eu vi o PCO enfim. Mas então, já que eu tenho que provocar o Pedro, então, né, eu quero saber pro Pedro, então, o que é verdade, né? O que é verdade? Me fala o que é verdade. Agora, assim, basicamente, se ela é plural ou ela é singular, é uma verdade, né? Enfim, o que é verdade? Pense, sei lá, e também me diga o que é moral também, se a moral é objetiva, subjetiva, como é que você vê a moral? Porque eu tenho uma concepção de que isso, a moral é uma ferramenta para a gente existir, basicamente. Em 30 segundos é para responder essa? Não, cara, fica à vontade. Ó, eu tô de boa, tá? Eu tô mais preocupado com vocês, assim. É sexta-feira, né? Caralho. Tá, enfim, então, como eu não sou exatamente filósofo, né? Eu sou estudante de história do pensamento, né? Então, assim, eu me comprometo a dizer assim, olha, gente, vamos conversar sobre os textos de Platão, vamos conversar sobre os textos de Aristóteles, vamos falar um pouquinho, de repente, sobre o que Kant tentou dizer e tal, né? Minha discussão é mais ou menos por aí. E sou historiador, né? Eu faço uma investigação muito específica sobre como é que a gente pode ou não recuperar as coisas do passado. Então, e eu sou advogado também, né? E assim, já lidei com coisas, né, que são, digamos, assim, o que a gente entender que aconteceu lá no passado vai mudar a existência da vida de uma pessoa, né? Ela vai presa, se ela não vai presa, e etc, etc. Então, assim, eu acho que eu não posso me dar o luxo de dizer assim, lá o que aconteceu depende da minha perspectiva, depende da sua perspectiva. Pode ter matado, mas também pode ter sido a tia, mas pode também ter sido qualquer coisa. E aí vai de quem quiser, né? Eu acho que quando a gente lida com esse tipo de coisa, eu não posso me dar o luxo de dizer... Assim, o Daniel foi falar, usou alguns exemplos, falou de física. Assim, eu não sou físico, eu não sou bioquímico, etc. Mas eu sei qual é o impacto. Primeiro que eu não acho, certo? Quando a gente vai fazer uma análise, por exemplo, em relação à análise de fatos para fazer um julgamento, né? Então, não estou fazendo juízo se a norma é do bem, se está certo ter prisão, será que a gente tem que mudar o planeta? Estou dizendo assim, o cara está sendo acusado, se a gente disser aconteceu, ele vai ser preso. Se a gente disser não aconteceu, ele vai ficar livre. Estou falando disso, né? Então, a minha discussão, o que me incomoda, não é assim, porra, será se existe uma realidade objetiva, independente da minha mente, na qual é possível saber se a influência dos próprios valores, se ocorreu o assassinato? Não. Né? Então, assim, o que eu disser, assassinou, foi ele que assassinou, com a faca, Capitão Martelo, com a faca na cozinha. Se foi Capitão Martelo com a faca na cozinha, o cara vai preso por 20 anos. Se não foi, aí não é preso por 20 anos. Então, a minha preocupação vamos ficar aqui refletindo sobre o sexo e tal, dos anjos, né? Se porra, pá. Eu quero saber na hora do estupro, né? A gente vai condenar uma pessoa por estupro, né? Ela foi acusada e alguém disse. E aí, alguém disse é suficiente? Não é? Em que regime de especificações a palavra da vítima é suficiente ou não é? A minha discussão é por aí, certo? O que eu me preocupo é com isso. E aí levo isso da minha faculdade de História, ou de Direito, para a minha faculdade de História. E quando eu chego na minha faculdade de História, é que aí que eu vi que era bagunçado mesmo. Assim, uma coisa é lá no Direito, onde as pessoas sabem que esse tipo de análise, né, por mais que nós tenhamos nossas influências, nós falamos sobre valor, o texto da lei brasileira acerca do direito penal é muito claro, o juiz formará a sua livre convicção. Então a gente sabe que, né, ninguém é idiota, ninguém é realista ingênuo, né? Eu acho que o juiz consegue saber exatamente o que aconteceu, mas o cara está tentando, né?
cara está se esforçando, né? Ele está achando que a função dele ali é tentar se aproximar do que aconteceu no limite das suas capacidades e etc, etc. Então, mas aí quando vai para a história, o que eu vi é muito engraçado, sabe? O que eu assisti as pessoas fazendo é assim, simplesmente foda-se, não vai interferir na vida de ninguém mesmo, então foda-se, eu vou lá no passado. E aí, nesse sentido, eu estou usando isso porque quando eu estou falando da minha matéria, né? Aonde eu estudei. Aonde eu estudei, o que eu percebo é o seguinte: tem gente que não está comprometido, simplesmente não está comprometido com encontrar alguma coisa lá no passado. É isso. Tem gente que vai para a história e não está comprometida. E tem gente que está tentando fazer isso. Eu acho que a tentativa de tentar encontrar o que aconteceu lá no passado tem seu papel. E tem seu papel, e eu digo assim, a gente funda sobre isso para depois eu construir o que é melhor, o que é pior. Eu acho. Vou explicar um exemplo. Eu posso vir aqui e falar assim, veja, branco não é melhor do que negro e você tem que aprender a viver com isso e você tem que saber que as coisas não são assim e você é um babaca se você pensa o contrário e eu vou te dar um tapa na sua cara se você falar qualquer coisa diferente disso. Uma abordagem, você pode ir por aí, né, e fazer essa abordagem desse modo. Só que como eu sou professor também de criança, né, eu sou professor de criança, sabe, eu conheci alguns meninos que assistiam o Thiago Braga. Se você vier com essa abordagem, o que ele vai... A primeira coisa, o impacto que o menino vai ter, vai olhar e falar, o Thiago argumenta. O Thiago mostrou fonte para mim. E o meu professor né, tá vindo com violência e com... Você tem que aprender e assim, acabou-se e tal. Então, assim, dependendo da forma que você for, tu joga o moleque na cabeça do Thiago. Ele vai assim, ele vai feliz. Ele fala assim, é isso mesmo, é o Thiago que tá certo. E aí, para ficar uma coisa, eu vou contar uma coisa para vocês que eu tenho certeza que o público não sabe. Quer dizer, não todo mundo do público, né? Pelo menos. Né? Não tô, né? Eu sou do conhecimento profundo. Mas é assim, são coisas que você talvez não tenha parado para refletir ainda, você no público, né? Foram levadas de África para as Américas por intromissão europeia, por ação europeia, 12,5 milhões de pessoas, certo? 12,5 milhões de pessoas, não é um valor irrisório, né? Imagina, essas pessoas podiam estar trabalhando em África, produzindo em África, elas estão trabalhando nas Américas. Estão trabalhando nas Américas para aumentar o PIB americano? Não necessariamente, porque existe uma estrutura, pacto colonial, etc, etc, que a pressão daquela produção é no interesse da Europa, né? 12 milhões de pessoas, 12,5 milhões de pessoas é mais ou menos o que se estima, um pouco mais, um pouco menos. Agora eu vou dizer um outro dado, que o pessoal é uma coisa assim que está na cara de todo mundo e as pessoas não param para refletir. Nós estamos em 1888, foi quando vem a Lei Áurea, não é isso? 1888. Faz a matemática. A matemática pega 2024 menos 1888, dá 100 e poucos anos? Né? Não dá 200 anos? Quando é que o Brasil começou a ser colonizado? 1500, ele começou a ser colonizado, e a escravidão acabou em 1888. Tem mais tempo que o Brasil esteve sob escravização do que acabou a escravidão. Certo? Tem mais tempo. Se você conta isso para os meninos, é assim, é 2 minutos de caramba, popopó. E não é porque é um conhecimento secreto, mas tipo assim, se você coloca esse tipo de coisa na cabeça do aluno, que são dados, é o famoso dados e lógica, né? Eu acho que foi em 1800, não, ninguém questiona que foi em 1888. Só organiza o pensamento na cabeça da pessoa, sabe? Não é uma questão que a extrema direita está dizendo que não foi em 1888. Todo mundo sabe que foi. Então, assim, só organiza o pensamento e coloca na frente do menino, certo? Na hora que você fizer isso, é impressionante. Você tem 40 alunos na sala, são 30, assim, caraca, não sei o que, você já pensou, caraca, eu nunca tinha pensado, sabe? Começam, né? E eu estou dizendo, o que eu quero dizer com isso é mais efetivo, às vezes, você mostrar que nos dados da experiência que tem acumulado, os dados são esses. Igual o Foucault, que eu falei aqui no começo,
Ao invés de fazer um grande discurso sobre como é ruim esquartejar pessoas, só descreve como é um processo de esquartejamento. Só descreve. A própria criança lá do outro lado, que estiver lendo o seu livro, do Foucault, né? Ele vai falar, caralho, que merdão que era lá no passado. Entende? Então, eu estou dizendo isso, inclusive recorrendo ao Foucault, para dizer exatamente, às vezes tem mais impacto retórico só você mostrar a verdade para a pessoa, no sentido que eu estou dizendo, mostrar a verdade, né? Eu estou dizendo o seguinte, nesse sentido que eu estou dizendo, só você colocar questões elementares que estão na consciência de todo mundo, que isso já ajuda. Digo isso para quê? Quando a gente está pensando em conceito ou conceito a respeito da verdade, para mim, eu já disse isso lá atrás, isso é completamente estúpido. Eu vou dizer por que eu acho que isso é completamente estúpido. Perguntar pela verdade, né? Pela verdade, quem é a verdade? Para mim isso é completamente estúpido, porque para mim verdade é o nome de um operador, que esse operador é para você distinguir o que é verdadeiro e falso, né? Você faz essa distinção de verdadeiro e falso na análise da sua construção da linguagem, quando a gente está percebendo as coisas. Eu citei o exemplo mais tolo do mundo, é quando você, sem ninguém precisar te ensinar filosofia, sem ninguém precisar te ensinar qualquer coisa profunda, você sabe, você olha assim lá no canto, aí você olha, nossa, aquilo parece um cachorro, aí você se aproxima, aí você vê, não, era um saco de lixo. Esse raciocínio que você fez, isso era um cachorro? Não, é um saco de lixo? Você está operando a verdade aí, certo? Então, você tem um operador de raciocínio na tua cabeça, que é um invaliador de impressões falsas. Para mim, verdade é a substantivação de um operador que acontece na tua consciência, que é esse operador que acontece. Você sabe que às vezes você interpreta alguma coisa, você não precisa ensinar, a criança faz isso. Ela acha e aí depois ela... Não era. Então, essa operação que acontece na consciência de uma criança, às vezes até sem linguagem ela está fazendo isso. Ela vai, era não sei o quê, não era. Sabe, esse operador que eu estou chamando, quando a gente chama de verdade, é uma substantivação, igual quando a gente chama a amizade. Aí, então me mostra a amizade. Porra, me mostra a amizade, você quer o quê? Que eu coloque para fora aqui a amizade na frente de todo mundo? Então, assim, a amizade, o amor, não, a gente tem relações de amizade. Então, para mim, a verdade é só uma palavra que representa essa operação que a gente faz. Então, me preocupa que as pessoas desistam dessa operação de distinguir verdadeiro de falso, certo? Para mim é isso. Essa operação, quando você começa a questionar e tarará, a gente assume que essa operação não é válida mais. Ou seja, tem discurso que é verdadeiro e tem discurso que é falso, ou então são todas muitas narrativas e a gente nem vai tentar raciocinar sobre isso, para ver se lá o cachorro que você enxergou era um cachorro ou se era um saco de lixo. Então, assim, para mim, o conceito de verdade faz pouquíssimo sentido. Para mim, interessante é debater o conceito de verdadeiro. E, portanto, mais interessante de tudo é debater o critério de verdadeiro. Qual é o critério que a gente usa para dizer que algo é verdadeiro ou não? Aí, me desculpe, não existe um critério universal, porque depende dos objetos de estudo que você está fazendo. Então, se eu estou estudando história, eu sei os meus critérios e posso explicar na minha área de estudo quais são os critérios que eu utilizo, e, aliás, isso é metodológico. Quando eu começo a fazer meu texto, né, quando eu estou falando de Platão, por exemplo, eu estou falando de Platão, considerando que é Platão um corpo de texto que foi legado pela tradição. Portanto, você vai me perguntar, doutrinas não escritas em Aristóteles são doutrinas de Platão? Sobre o que eu acabei de definir? Não tem como ser. Eu acabei de definir para você a estrutura do que eu vou tratar como Platão, né? Quando eu estiver falando metonimicamente, Platão, eu estou falando daquele corpo, porque eu acho que aquele corpo tem uma lógica interna que muito provavelmente foi escrita por um autor só. Posso, inclusive, em segunda instância, falar, muito provavelmente foi escrita por um autor só, mas é possível que não. Então, quando tiver debate, por exemplo, se Alcibíades I foi escrito pelo Platão ou não, e aí existe esse debate, então eu vou fazer assim, ó. Primeiro, eu vou agir como se fosse escrito por um autor só. E depois eu vou considerar,
mas existe uma discussão sobre isso, então imaginemos que não tenha sido. Eu posso trabalhar isso, sabe? Isso que eu estou trabalhando aqui é uma análise de verdades derrotáveis, que está lá na filosofia analítica. Eu tenho conceitos de verdadeiro e de falso que são derrotáveis. Assim, até que não me mostrem que isso aqui está errado, eu vou considerar que isso aqui é verdadeiro. Digo isso na análise historiográfica, isso para mim funciona muito bem, obrigado. E aí aquela coisa, né? Os professores elogiam o que eu faço, né? Fala assim, olha, você finalmente está retornando à realidade, vê lá que tem um objeto e tem critérios para isso, desenvolve uma metodologia para isso. Eu estou falando no meu objeto. Quando eu vou estudar, por exemplo, o que eu fiz no TCC, História da Grécia, eu queria estudar a história da Grécia. Se é possível a gente tentar ver questões econômicas na Grécia. E aí eu faço a mesma coisa, a metodologia é diferente. Quando eu estou em Platão e dizendo assim, o que eu estou considerando Platão, para que isso, qual é a influência disso, por que isso é importante de fazer, considerar se o corpo é todo de um cara ou não, porque se for de vários autores, por exemplo, isso vai mudar a forma que tu vai ler, vai mudar a forma que vai ter, que você vai ler. Então você tem que admitir que você acha que é isso, mas pode não ser, e etc, para raciocinar num raciocínio acerca da história. Quando você vai fazer isso no direito é diferente. Né? Quando você considera, por exemplo, uma prova, um documento, como um documento verdadeiro, você está assumindo que você pode estar errado. Pode ter sido falsificado, você não é legista e etc. Você não vai pegar todas as condições. Eu estou tentando mostrar que, assim, dependendo do lugar onde você está, é diferente o critério que você usa. Então, quando você vai para uma análise de prova, e aí o cara tem um documento e mostra o documento que teria assinado, que estaria presente não sei o quê, se você está numa área de civil, que é disputa entre duas pessoas, o cara te mostra um documento, você toma como verdadeiro até que o outro conteste. Se o outro não contestou, você não vai ficar aqui, não, mas veja bem, todo documento pode ser falsificado. Dentro de um método, né? Então, o que eu estou dizendo é isso, a depender do registro onde você está, o método para você tomar como verdadeiro, ou seja, o critério que você tem para tomar como verdadeiro é socialmente construído. Eventualmente, ele é socialmente destruído por necessidades pragmáticas, como, por exemplo, a gente está falando aqui do juiz. Então, imagina, se todo juiz ele pegasse um documento, você mostra assim, não, mas eu assinei um contrato com a pessoa, e a pessoa pega o contrato, mas e se esse contrato foi fabricado? E se o chat GTP? E aí não tem judiciário mais, né? Aí não tem judiciário. Então, você toma, se o outro contestar, prove. Você tem que provar, porque o documento ele trouxe. Então, prove que o documento é falsificado. Você inverte o ônus. Então, assim, tem até mecanismo, certo? Tem até mecanismo previsto normativamente de onde é que cabe a inversão do ônus na prova, onde não funciona. E aí, o que eu estou tentando expressar para vocês é que o conceito de verdadeiro varia. Eu tenho áreas diferentes, eu venho de áreas diferentes, e é muito claramente, tipo assim, quando você está na área e você é juiz ou advogado, você sabe por que são adotados esses critérios para tomar uma coisa como verdadeiro ou não. Você sabe da velocidade que aquilo precisa, você sabe por que precisa de um processo para o negócio sair de indício e virar prova. Muda de nome. Então, quando está numa fase pré-processual, é indício. Quando você deu oportunidade para a pessoa responder e ela não respondeu, você toma como prova. Significa que você tem certeza absoluta? Nunca foi. Mas se não for assim, não tem juiz mais. Manda todo mundo para casa e acabou, porque aí não tem mais. Então, assim, depende. Depende. Então, é relativo? Claro que é. Né? É relativo, só que não pode ser, não tem critério nenhum. Não tem o que ser feito. Então, já que a gente não tem como saber o que aconteceu no passado, então acabou-se. Então a gente não conversa mais. Vamos voltar pro Game of Thrones, para as lutas medievais, que é assim: você está me acusando de assassino, então escolha um campeão, a gente vai dar 10 passos para trás e a gente dá um tiro no outro, e aí quem atirou primeiro, né? Porque você não tem critério, então foda-se. Foda-se. O que eu estou dizendo é que tem práticas humanas que se desenvolveram no tempo, seja no judiciário, seja na análise da metodologia histórica, que elas estão pelo menos tentando. E aí você vê com muita clareza a diferença entre alguém que está pelo menos tentando e alguém que chutou o pau da barraca e falou assim, é tudo narrativo. Você vê a diferença nos textos, certo? É bem claro. Tipo assim, o cara que já não liga mais, e ele falou assim, eu vou pegar aqui, vou escrever a merda que eu quiser, né, Thiago Braga da cabeça da minha rola. E outra coisa é o cara que pelo menos está tentando. Mesmo que a gente saiba que ele vai errar, mas quando ele pelo menos está tentando, você consegue enxergar
uma reconstrução do que aconteceu no passado. Eu só posso falar da minha área. Eu sei que na física vai ter um monte de outros elementos sobre o desenvolvimento dos modelos e etc, etc. Eu gosto de citar sempre a química só para sair da minha área, porque a química é muito evidente. Tipo assim, é muito evidente. Os caras, certo? Os caras conseguiram organizar, tipo assim, por forma de reação que tenha na medida que você mexe na coisa, certo? Na forma que você... Qual é a característica daquela merda? Então você consegue ver algumas reações que dá em metal pesado, você vê, né? Eu estou falando aqui exatamente da distribuição da tabela periódica. Você sabe exatamente onde é que tem uma porra de um gás, tem uma característica específica que na tua reação quando você mexe, aquela porra dá gás pesado, ou quando dá metal, ou quando a parada... Sabe? Então, assim, para mim, tem desenvolvimento. Tipo assim, a tabela periódica e Aristóteles, tabela periódica e Demócrito, é assim, tabela periódica pra caralho. É tabela periódica pra caralho. A gente sabe mais, a gente ou seja, eu acho que tá de cabeça para baixo a questão que o Daniel põe, porque eu acho que a gente tem capacidade mais pragmática porque a tabela periódica tá certa pra caralho. Porque se ela tivesse tão certa como o Demócrito, aí não tinha computador, aí não tinha nem almoço direito. Certo? Tanto de conhecimento que a gente tem na contemporaneidade, a forma que a gente tem, senão não tinha whey protein, não tinha essas merda tudo que os caras tomam e injeta bomba aí para ficar gigantesco, certo? Porque a gente sabe, né? O meu ponto é esse, a gente sabe, e a gente sabe por isso funciona, é o contrário na minha cabeça. Não é assim, isso funciona, por isso a gente aceita, é o contrário. A gente sabe, é por a gente saber que funciona. Na minha visão é assim. Uma observação, me parece assim que quando vocês estão discutindo isso, o Pedro tá falando de uma questão mais prática mesmo, né? Ou seja, de domínio, de técnica, né? de controle da realidade, e o Daniel me parece falar de uma questão mais filosófica da coisa em si, né? Então talvez essa seja aonde